Oi, oi meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Better Man, a história de Robbie Williams. Vamos lá? Para quem viveu a época dos anos 90, e especificamente em 1990, 93 ali, onde foi criado as boy bands, que era um grupo integrantes só de homens, se lembra aí mais ou menos de Take That, do Backstreet Boys, Westlife, Boyzone, NSYNC, entre outros que fizeram parte nessa época. E Robbie Williams, que é o protagonista desse filme, ele iniciou sua carreira em uma boy band que era a Take That. Muita gente vai lembrar da música aí Back for Good, que foi uma música que fez muito sucesso na época. E aqui nesse filme, o Robbie Williams resolveu abrir as cartas, abrir o jogo da sua vida, da sua história, desde o início da sua carreira, que foi a entrada nessa boy band, a sua infância, onde ele teve alguns conflitos, e até a sua ascensão atual. Então, é uma história bastante interessante. E esse filme eu falo que ele é especialmente feito para os fãs. A ascensão do famoso cantor e compositor britânico Robbie Williams, depois de se tornar uma estrela com a boy band Take That na década de 90, ele encontrou o sucesso solo novamente com Angels. Quando eu fiquei sabendo da produção desse filme, que teríamos o filme do Robbie Williams, na década de 90, uma das minhas bandas favoritas de boy band era o Take That, eu gostava muito, e eu sempre olhava o Robbie Williams dentro do grupo e eu achava que ele não se pertencia nesse grupo, que ele era diferente dos outros, ele tinha um jeito assim mais de roqueiro, mais de maluquinho, e a galera que era da banda Take That eram diferentes dele. Então, essa época era aquela coisa de ter um carisma muito grande, de ser bonitão, de ser sarado para fazer sucesso com a mulherada. E eu acho que ele sempre estava ali incomodado com aquilo, ele não pertencia, parecia que ele era brigado com todo mundo, que ele estava ali só para realmente assinar carteira, sei lá o quê. Então, assim, eu sempre tive esse sentimento quando eu via o Robbie Williams, quando ele estava nos clipes das músicas. Então, se a gente pega aí, por exemplo, Back for Good, a gente vê a diferença dele pro vocalista, pros outros. E das outras músicas também. Então eu sempre senti esse incômodo. Quando foi anunciado que ele sairia da banda, ele ficou um tempo em hiato, muito tempo aí, sumido da mídia, eis que ele voltou como carreira solo. E aí foi aonde eu percebi que o Robbie Williams se encontrou, que realmente agora ele vai seguir a carreira dele, que vai ser diferente, inclusive foi. E se você pegar as músicas do Robbie Williams quando ele tá fazendo carreira solo, são músicas totalmente diferentes do Take That, são músicas mais rock, músicas mais românticas, mas assim com um toque diferenciado, a cara dele mesmo. E também a gente sempre soube que ele tinha esse ar de arrogância, de prepotência, de mandão, e isso sempre foi visível, até nos clipes, na forma como ele se colocava perante ao grupo, na própria carreira solo, e isso é fato. Então o filme quer trazer esse lado negro do Robbie Williams. Primeiramente, o que me chamou a atenção nesse filme, que eu gostei muito, foi a questão de justamente trazer a história verdadeira do Robbie Williams. Ele está dentro da produção do filme e ele poderia, como ele está dentro da produção, ele poderia trazer só as coisas que ele quisesse sem se expor muito. Então ele poderia falar que ele era uma pessoa maravilhosa, que ele foi uma pessoa que ajudou todo mundo, que ele foi humilhado pela sociedade, pelo grupo, que sacanearam ele, aquela coisa toda. Pelo contrário, eu acho que ele foi muito honesto aqui nesse filme, porque ele trouxe realmente a história dele. Então ele deu cara a tapa aí, ele não teve medo de mostrar que ele era filha da mãe, que ele era sacana, que ele passava a perna na galera, que ele traiu as namoradas, que ele era usuário de drogas, que ele tinha vários vícios, né, que era a droga, o sexo, e isso ele deixou aqui bem claro. Então ele trouxe aqui todo o podre da vida dele, dessa época, e ele não escondeu nada. Ele traz também aí os seus traumas e os seus medos da época, porque o seu pai abandonou ele quando muito novo, e isso foi uma coisa que mexeu muito com a vida dele, que foi muito difícil para ele tentar superar
essa saída do pai dele, da família, e ele tendo ali que viver com a sua avó e com a sua mãe, e ao mesmo tempo ele viu a carreira artística como uma forma de ajudar a família também, porque o pai abandonou. Então ele tem bastante conflitos na infância dele, ele tinha esse laço afetivo muito grande com a avó. E aí o filme vai mostrando isso, né? E ele sempre quis cantar, até por conta do pai, porque o pai era artista, e ele queria seguir a carreira do pai por ele ter esse amor incondicional pelo pai. Então, quando ele conseguiu entrar para essa boy band, que foi de uma forma muito inusitada também, e ao mesmo tempo não foi tão bom para ele. Por vários aspectos que no filme mostra, inclusive foi quando ele começou também a usar drogas, excesso de álcool, o seu vício por sexo e entre outras coisas. E aí foi quando ele resolveu realmente sair, que o empresário da banda Take That, ele, pelo menos o que mostra no filme, que ele queria dar um perdido no Robbie Williams justamente por isso, porque achava que ele não pertencia no grupo, ele era diferente, ele era arrogante, e igual justamente eu falei, né, a gente sente isso, sentia isso quando a gente vê um clipe da banda. Então ele acabou indo aí, fugindo, sumindo muito tempo da mídia e voltando com a carreira solo, que ao meu ver é incrível. Então eu acho que ele é um cantor maravilhoso, a voz dele é aquela voz que entra no nosso ouvido e que traz aquela paz, aquela magia, não sei. Eu gosto muito da voz do Robbie Williams, até por conta do sotaque dele, né? Então, eu tava muito ansiosa para assistir esse filme, justamente por isso, por ter acompanhado muito a carreira dele, por gostar do cantor. E desde a época do Take That também, ele era uma pessoa que me chamava muito a atenção. O porquê do macaco, que é uma coisa que todo mundo pergunta quando vê, mas por que não é ele, é um macaco e tudo. O diretor quis fazer uma coisa diferenciada e perguntou para o Robbie Williams, qual animal você acha que você se identifica? E na mesma hora ele falou, um macaco, porque eu me vejo assim, uma pessoa que entra no palco, tem que fazer macaquices, tem que pular de um lado para o outro, e é como se as pessoas me enxergassem dessa forma, como um macaco. E aí, então, foi a ideia do diretor de trazer o animal para dentro do filme, porque ele queria trazer como Robbie Williams se via mediante a sua fama. Então ele não quer trazer o olhar das pessoas para ele, e sim o olhar dele. Inclusive, ele é o narrador da sua própria história, então ele vai narrar aí o filme todo. E aí ficou interessante. A princípio, quando você começa a assistir o filme, te dá aquela sensação de estranheza por ver um macaco, né? Você fala, caramba, um macaco, parece que eu tô vendo o Planeta dos Macacos aqui. Mas você vai gostando tanto, você vai se interessando tanto pela história, você vai se apegando, que você às vezes nem percebe que é o macaco. Que você já entra na história, na brincadeira e vai fluindo. E ele também mostra muito aqui essa luta dele com seus demônios. Então o Robbie Williams, como eu falei, ele tinha muitos problemas pessoais, seja por conta dessa coisa do pai dele, por conta da família, por conta da sua opção sexual também, que ele ficou um tempo aí meio que sem saber o que ele queria. Essa questão também de querer ser famoso, mas em contrapartida foi difícil para ele até ele chegar onde ele chegou. Então, e a coisa das drogas, né, que é uma coisa muito complicada na vida dele, e aqui é mostrado o tempo todo o vício dele. E é um filme muito tocante, pelo menos ao meu ver, foi um filme bastante emocionante, que mostrando essa superação dele, a resiliência dele, que ele conseguiu superar os seus traumas, conseguiu superar os seus fantasmas e seguir adiante. Quem está à frente desse filme é o diretor Michael Gracie, você já ouviu falar desse nome, ele fez também o filme O Rei do Show, de 2017, que é protagonizado pelo Hugh Jackman, e o filme, se a gente perceber assim, tem muita pitada do Rei do Show, a gente consegue tirar muita coisa, muita referência, inclusive nas próprias canções do Robbie Williams. Aqui foi dada uma nova roupagem para poder caber dentro do filme, inclusive a música Rock DJ, ela tem um pouquinho aí, o ritmo dela é muito parecido com as músicas do Rei do Show, a Angels também, então todas as músicas aqui tiveram uma repaginagem para poder caber no filme. E ele fala que esse filme do Better Man, ele surgiu por conta de brincadeiras no set de filmagens do Rei do Show. O filme tem uma parte do musical que é filmada em Regent Street, que fica em Londres. O diretor pediu pro dono da rua lá, que na época, né, para poder gravar o filme lá.
2 noites antes das filmagens, a Rainha Elizabeth II acabou falecendo e por conta disso acabou que demorou para acontecer as filmagens, mas também ele foi obrigado a pagar as pessoas, né, que eram os figurantes, os donos das lojas, que ele já tinha fechado um contrato para poder gravar, e por conta disso ele teve que levantar fundos para conseguir fazer essa gravação. O pôster do filme, ele reproduz a mesma foto que foi usada na capa do primeiro álbum da carreira solo do Robbie Williams, em 1997. A música Forbidden Road, que faz parte do filme, ela ia receber indicações para o Globo de Ouro e também no Oscar como melhor canção original. Só que ela não acabou acontecendo porque essa música Forbidden Road já existe e ela foi adaptada para o filme. E um dos pontos cruciais para poder participar das premiações é que a música seja original e não tenha vínculo com nada, com nenhuma outra música. E outra curiosidade, quando tem aquela cena lá na Regent Street, que tá passando a música Rock DJ, que é uma das minhas músicas favoritas do Robbie Williams, a gente vai pegar muita referência dos trajes usados pelos meninos do Take That. Uma coisa que eu achei fenomenal nesse filme, que assim pra mim foi o ápice, foi a questão deles inserirem as músicas do Robbie Williams, até do Take That, para o filme. Então, por exemplo, a gente tem 2 cenas que para mim são as melhores de todas, que é quando toca a música Rock DJ, que eles estão nessa street que eu falei, em Londres, e ele tá cantando junto com a banda Take That. O figurino é maravilhoso, a fotografia desse filme é brilhante. Sabe aquela coisa que enche os seus olhos? É essa cena. É uma cena maravilhosa, e a música, da forma como ela foi repaginada aí para fazer parte do filme, é perfeita. E a música Angels, que é uma das minhas músicas favoritas, não só do Robbie Williams, mas de vida. É uma música que eu acho ela muito linda, muito tocante, e ela foi usada para mostrar na época que a avó dele faleceu, no velório dela. E aí eles adaptaram também essa música para o filme. Foram os 2 pontos altos do filme, são 2 cenas assim brilhantes, lindas, lindas, lindas em todos os aspectos. Aquela cena maravilhosa de se ver. E eu vou confessar que eu chorei muito nesse filme. Sim, eu chorei pra caramba, porque eu achei um filme extremamente original, verdadeiro, porque igual eu falei, ele podia estar mentindo aqui, falando que ele era um cara perfeito, não trazendo os podres dele, mas pelo contrário. E a gente acompanhando aquilo, não tem como você não se emocionar. Para quem gosta do Robbie Williams, para quem curtiu Take That, vai se emocionar junto, vai sofrer junto com ele, vai sentir toda a dor e a aflição que ele teve. E eu chorei pra caramba, assim, de coração. Foi um filme que me emocionou muito, muito, muito. E os efeitos visuais aqui pra mim funcionaram muito bem. Não tem exceção, assim, eu acho que como eu me entreti muito no filme, como eu me entreguei de corpo e alma para assistir esse filme, eu não consegui ver um defeito para falar, ó, tem uma cena tal, que tem uma parte que não foi interessante, que não deu certo, mas eu acho que a composição no geral, assim, eu acho que eles foram muito felizes com a produção desse filme, porque justamente isso, né, o Robbie Williams já é um cantor, e poder pegar as próprias músicas dele e colocar no filme ficou maravilhoso. E quem tá por trás dessa produção, desses efeitos especiais é a Veta Digital, e ela tá por trás dos filmes como Senhor dos Anéis e Planeta dos Macacos. Então tá aí porque que o filme é tão grandioso e tão bem feito. E coincidências à parte, o filme Anora, ele tem uma música no filme, que é uma música que todo mundo amou, que é tipo a música-chave do filme, que é do Take That, que Robbie Williams fez parte, que é a música Wasted Day. E é interessante, né, porque Take That estava bastante sumido aí. O Gary, o Mark e o Howard fizeram a apresentação da música no BAFTA, porque nem o Robbie Williams e nem o Jason Orange fazem mais parte do grupo. E também muito interessante que o Robbie Williams trouxe aqui a história dele com Gary Barlow, que era o vocalista principal da banda Take That. Eles tinham uma divergência muito grande e ele frisa muito isso aqui no filme, mostrando essa divergência, esse bater de frente com ele. E também sobre as suas relações amorosas, que ele não deixou para trás, ele trouxe aí tudo nu e cru, como foi.
O Robbie Williams, ele se relacionou com a Nicole Appleton, que era vocalista do All Saints, que também era uma girl band, né? Não tinha esse nome, mas era girl band. E também estava fazendo muito sucesso na época, e aqui mostra eles se conhecendo aí de outra forma, mas que foi muito lindo também a forma que eles se conheceram aqui, e mostrando os podres, né? Que ele traiu ela, que ele foi sacana, que ela fez tudo o que fez, né? Eles se conheceram no backstage de um filme e acabaram tendo um relacionamento. Foi em 1997 e eles ficaram juntos até 1999, tudo isso em off. Não ficaram sobre holofotes, essas coisas, foi bem off mesmo, eles chegaram a ficar noivos e ela acabou engravidando. E ela acabou interrompendo a gravidez por conta da gravadora, porque lá na época ela estava numa época de ascensão muito grande, ela estava fazendo muito sucesso, ganhando prêmios inclusive, e a gravadora meio que obrigou ela a tirar o bebê. E aí o filme mostra um pouco disso, mostra essa dificuldade dos dois, a relação dos dois também que era muito conturbada. E o Robbie Williams mostra que ele foi um namorado horrível, ele não escondeu o que ele fez, ele traiu, entre outras coisas, mentiu pra ela. E o Williams fala que a pior parte do filme foi ver esse sofrimento, de gravar essa parte e ver o sofrimento que ele causou pra Nicole. E que ele se sente muito envergonhado de ter sido esse namorado idiota pra ela. E após o término dos dois, ela acabou se relacionando com Liam Gallagher, que é o vocalista da banda Oasis. Eles ficaram 13 anos juntos, tiveram um filho e, infelizmente, ela foi traída também por ele. Então, a coitada aí tem um currículo meio ruim. E aí mostra também uma época que eu achei bem interessante, que era a época da ascensão do Oasis também, que também é uma das minhas bandas favoritas, e essa divergência entre eles, mas ao mesmo tempo o Robbie Williams querendo estar junto com eles, querendo seguir uma carreira igual, querendo sair da boy band e querendo ser meio que parecido com eles. E eu tava numa expectativa muito grande para assistir esse filme, primeiro por ser fã do Robbie Williams, como eu falei, eu gostava muito da época do boy band, na época que ele seguiu carreira solo, e pela essa questão, né, de pensar como seria um filme que o protagonista tá sendo apresentado pra gente como um macaco, e o porquê disso, como é que será que isso vai funcionar? E pra minha grata surpresa, funcionou muito, muito, muito. É um filme lindo, emocionante, chega a ser também um pouco divertido, e o visual dele é perfeito. Então, assim, eu só tenho elogios para fazer para esse filme, e eu posso afirmar que foram um dos melhores filmes que eu já assisti esse ano. Ele já aí vai para minha listinha de top 10 com certeza. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 10. Better Man, a história de Robbie Williams, estreia dia 13 de março nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu esse maravilhoso filme Better Man, a história de Robbie Williams, ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!